Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química e na aula de hoje nós vamos falar sobre um conceito, um conteúdo muito importante dentro da Química, que é sobre o balanceamento de uma reação química, tá? Então, esse conteúdo, primeiro, ele é extremamente importante para todas as áreas da Química. A partir de agora, sempre que você vê uma reação, uma equação química, você tem que se perguntar, essa reação está corretamente balanceada? E você só pode prosseguir no estudo daquela reação ou no exercício que envolve aquela reação que você está desenvolvendo se a reação estiver balanceada. Senão aquela reação não vai estar correspondendo, não vai estar te dizendo a verdadeira relação que existe entre os reagentes e os produtos, entre os compostos reagentes e os produtos, os compostos formados. Então vamos lá, entender o que é isso, o que é o balanceamento de uma reação, como e por que ele deve ser feito, são os tópicos da nossa aula de hoje. Então, bora lá entender o que é o balanceamento de uma reação. O balanceamento de uma reação, balancear uma reação, nada mais é do que adicionar coeficientes são números, tá? Na frente dos compostos da reação. E você vai adicionar esses coeficientes, esses números, com o intuito de igualar, de equilibrar, de balancear a quantidade total de átomos de cada elemento em ambos os lados da reação, deixando em ambos os lados, reagentes e produtos, aquele elemento, com a mesma quantidade. Isso tem a ver com uma das ideias mais famosas dentro da química, que é, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos entender como que pode ser realizada a adição desses coeficientes e por que ela deve ser feita, o que tem de errado se ela não estiver feita corretamente, por que aquilo não está representando a realidade. Então, antes de falar sobre como aplicar o método para vocês, vamos entender por que essa reação que eu coloquei aqui para vocês, na verdade, está errada, ou está incompleta, não está representando a realidade como um todo. Perceba que nessa primeira reação aqui, eu adicionei um gás nitrogênio, N2, e o gás hidrogênio, H2, e obtive amônia, NH3. Olha a quantidade de átomos que existe nos reagentes e nos produtos que você consegue deduzir que não tem como isso estar certo. Nos reagentes eu tenho 2 átomos de nitrogênio e nos produtos eu só tenho 1. Isso é impossível, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não tem como eu partir de um composto que tem 2 nitrogênios e obter um que tem apenas 1. Para onde foi esse outro nitrogênio? Se perdeu? Sumiu? Puf! Não tem como, certo, gente? Não tem como. A quantidade sempre tem que se manter. Em uma reação química, o que ocorre na grande maioria das reações químicas são ligações sendo quebradas e os átomos, os elementos, se rearranjando para formar novas ligações que irão gerar novos compostos. Mas não há perda ou ganho de átomos. Não tem como um átomo sumir do nada ou como um átomo ser criado do nada aqui. A quantidade de átomos dos dois lados sempre tem que permanecer igual. E cabe a você representar isso a partir da adição dos coeficientes na frente dos compostos. Então vamos entender como que isso é realizado. Então o primeiro método que eu vou passar para vocês, que é o método mais utilizado, que eu vou dar mais ênfase aqui, é o método por tentativa. Então vamos balancear essas 4 reações corretamente que eu trouxe aqui para vocês entenderem como faz isso. E caso você pegue alguma reação que você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode vir me perguntar, que eu tento ajudar e responder vocês sempre que possível. Então, vamos ver a primeira reação. Você sempre tem que balancear elemento por elemento. Então, vamos começar aqui pelo nitrogênio. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E do lado dos produtos, eu tenho apenas 1. Isso está errado. Eu tenho que adicionar sempre o número do lado que tem menos para fazer as quantidades se igualarem. Preste atenção, se aqui tem 2 e aqui tem 1, quantos compostos desses eu tenho que ter para me dar os 2 nitrogênios de partida? Eu preciso ter 2 compostos daquele. Então eu adiciono um 2 aqui na frente. Esses números são os coeficientes, ele me diz quantos compostos daquele eu tenho. Então adicionando 2 aqui já quer dizer que eu obtenho 2 NH3. Portanto, como cada NH3 tem um N, eu vou obter 2 Ns, o que está de acordo com a quantidade do reagente. Então, eu balancei a quantidade dos nitrogênios para elas se igualarem. Próximo átomo, hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios do lado dos reagentes. E do lado dos produtos? Perceba que eu adicionei já o 2, eu não posso desprezar ele.
Então eu tenho 2 NH3. Como cada NH3 tem 3 Hs, se eu tenho 2, eu tenho 6 hidrogênios no total. Um macete é você fazer a multiplicação do coeficiente com o índice do elemento. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Tenho 6 hidrogênios desse lado e 2 desse. Então, sempre eu vou do lado que tem menos, no composto que tem menos, e pergunto: quantos compostos desse eu tenho que ter para me dar os 6 hidrogênios e equilibrar a reação e balancear a reação? Eu preciso de 3 hidrogênios. Se eu tenho 3 moléculas de H2, eu tenho 3 vezes 2, 6 Hs. Agora eu balancei a quantidade de hidrogênio. Portanto, como eu balancei os dois átomos, a reação está agora balanceada. Agora sim ela está representando a realidade. Tenho 2 nitrogênios dos produtos, nos reagentes, 2 nos produtos. 6 hidrogênios nos reagentes, 6 nos produtos. Nada se criou, nada se destruiu. O que ocorreu foi apenas uma transformação, uma reorganização dos átomos para a formação da amônia. Onde você não adicionou nada, é como se tivesse um 1, tá? Como se tivesse um daquele composto apenas. Se você não adicionar nada, não tem problema. Se no começo você quiser adicionar um para não se perder e se acostumar a lembrar disso, eu acho bacana. Tudo bem, gente? Então agora a reação está corretamente balanceada. O que essa reação nos diz, né? Em termos de proporção? Que cada um nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo aqui, tá? Vamos lá. Tenho o ferro com água, dando o Fe3O4, certo? É a ferrugem, e gás hidrogênio. Por onde que eu começo, professor? Tem um bando de elemento aí. Por qual que eu começo? Pessoal, eu sempre gosto de dizer para você deixar por último hidrogênio e oxigênio. Sempre deixa hidrogênio e oxigênio por último. Por quê? Hidrogênio e oxigênio são elementos, né, que aparecem em muitos compostos. Então é muito grande a chance de ter hidrogênio e oxigênio em mais de um composto, como acontece aqui, né? Eu tenho... Aqui ainda está tranquilo, né? Eu só tenho um lado que tem hidrogênio, um composto com hidrogênio de cada lado. Mas, por exemplo, olha essa reação aqui de baixo. Todos os compostos, praticamente, né, menos esse, tem hidrogênio. Isso dificulta a interpretação de em qual composto que você vai adicionar o coeficiente. Por isso que eu falo, balanceia os outros elementos. Metais primeiro, é muito bom você balancear. Depois há metais que não sejam oxigênio. Depois você balanceia o hidrogênio e o oxigênio. Deixa o oxigênio e o hidrogênio por último. Lembra disso que vai facilitar a sua vida. Então, o primeiro que eu vou balancear aqui, o primeiro elemento é o ferro. Vou balancear um elemento de cada vez. Do lado dos reagentes eu tenho um ferro. Do lado dos produtos eu tenho 3. Vou para o lado que tem menos. Quantos ferros eu tenho que ter para me dar 3? Igualar o outro lado. Eu preciso de 3. Ok? Então 3 ferros desse lado, 3 ferros desse, o ferro está balanceado. Próximo. Agora só sobrou hidrogênio e oxigênio. Vou balancear o hidrogênio primeiro. Ou o oxigênio, tanto faz, tá? Vamos balancear o oxigênio primeiro nesse caso, vai ficar mais fácil. Depois tenta balancear o hidrogênio para você ver a confusão que poderia gerar. Se gerar confusão, gente, tenta mudar a ordem do balanceamento. Então vamos balancear o oxigênio primeiro. Do lado dos reagentes eu tenho um oxigênio, do lado dos produtos eu tenho 4. Então vou para o lado que tem menos, que tem 1. Quantas vezes 1 vai me dar 4? Quantas moléculas dessa aqui eu tenho que ter para me dar 4 oxigênios e igualar os lados? Eu preciso de 4 moléculas de água. Para me dar 4 vezes 1, 4 oxigênios e igualar para aquele lado. Então, boto o coeficiente 4 aqui na frente. Por último, hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios em cada molécula dessa. Mas eu tenho 4 aqui na frente, não posso esquecer. Então, 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, eu tenho apenas 2. Então, vou para o lado que tem menos. Quantas vezes 2 vai me dar 8? Quantos compostos desse eu preciso ter para totalizar 8 hidrogênios? Eu preciso de 4. Para 4 vezes 2 me dá 8 e igualar ambos os lados. Onde eu não adicionei nada, eu adiciono 1. Balancei os 3 elementos, fim do balanceamento. Vamos conferir. 3 ferros nos reagentes, 3 ferros nos produtos. 8 hidrogênios nos reagentes, 8 hidrogênios nos produtos.
4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos, ok? Vamos para a próxima, estamos balanceando, fazendo exemplos aqui com vocês. Então olha quantos elementos temos aqui, né? Alumínio, oxigênio, hidrogênio, silício. Então, oxigênio e hidrogênio por último. Vou começar pelo alumínio, que é o primeiro que eu vi aqui. Tenho 1 alumínio nos reagentes, 4 alumínios nos produtos. Vou para onde eu tenho menos, eu tenho 4. Quantas vezes 1 vai me dar 4? Ou quantas moléculas dessa eu tenho que ter para totalizar 4 alumínios e igualar com o outro lado? Eu preciso de 4. Então adiciono 4 como coeficiente aqui na frente. 4 alumínios nos reagentes, 4 nos produtos, balanceei. Próximo elemento, oxigênio e hidrogênio, eu vou deixar por último. Então vou pegar o próximo aqui, ó, o silício, o Si. Nos reagentes eu tenho 1 silício. Nos produtos eu tenho 3. Perceba que eu tenho SO4, 3. Então eu tenho 3 caras desse aqui entre parênteses. Então eu tenho 3 silícios nos produtos, 1 nos reagentes. Então adiciono um 3 aqui na frente. Gente, você sempre tem que adicionar o número, né, o coeficiente, na frente do composto como um todo. Vejo muita gente começando a fazer balanceamento, botando um 3 aqui, por exemplo. Tá? Isso não pode ser feito, né? Porque essa molécula é uma molécula só lá no seu recipiente, né? Um composto só. Então você sempre adiciona um coeficiente na frente da molécula como um todo, do composto como um todo, e ele obrigatoriamente vai pegar todos os átomos, né? Vai ser atribuído a todos os átomos, a todos os elementos dentro daquele composto. Então tenho 3 silícios nos produtos, adicionei um 3 aqui para ficar 3 vezes 1, 3 silícios nos reagentes e balancear. Próximo, hidrogênio ou oxigênio, tanto faz, quer começar pelo hidrogênio, começa, quer começar pelo oxigênio, começa. Então vamos começar aí pelo, tanto faz, hidrogênio, vai? Então vamos ver quantos hidrogênios nós temos no total, presta atenção. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, só que nessa molécula, só que eu tenho 4 dessa molécula. Então 4 vezes 3, nós temos 12 hidrogênios aqui. E aqui nós temos 3 vezes 4, 12 hidrogênios também. Então, no total dos reagentes, nós temos 24 hidrogênios. E nos produtos? Quantos nós temos nos produtos? Nos produtos nós temos, aqui não tem hidrogênio e aqui tem 2. 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho 24, ali eu tenho 2. Então, eu tenho que ver que número vezes 2 que vai dar 24. 12, certo? Ou quantas moléculas dessa com 2 eu tenho que ter para me dar os 24 que tem nos reagentes? Preciso de 12 moléculas, então adiciono o coeficiente de 12 aqui na frente. Oxigênio, por último, né, para finalizar. Aqui eu tenho 4 moléculas com 3, 12 oxigênios. 3 vezes 4, 12 oxigênios. Então eu tenho 24 oxigênios no total. E nos produtos eu tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios nesse primeiro composto e 12 vezes 1, 12 nesse outro, então total 24 oxigênios também, então já está balanceado, está tudo certo. Onde eu não adicionei nada, eu adiciono 1 aqui na frente. Tudo bem, gente? Então está tudo corretamente balanceado. Depois, no final do balanceamento, você sempre vale a pena conferir se as quantidades permaneceram iguais, se realmente está tudo balanceado. Se nada se perdeu, nada se criou, as coisas apenas se transformaram. Próxima reação aqui. Ó, tenho 8 carbonos nos reagentes, 1 nos produtos. Isso não faz sentido, preciso balancear a reação para igualar as quantidades. Como é que subiram 7 carbonos do nada? Não tem como. Então isso é feito pelo balanceamento. Então vamos lá, deixa hidrogênio e oxigênio por último. Então eu tenho 8 carbonos nos reagentes, 1 carbono nos produtos. Vou para o lado que tem menos. Quantas vezes 1 vai me dar os 8? 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, 8 carbonos desse lado. Eu preciso ter 8 moléculas dessa para me dar os 8 carbonos que eu tenho nos reagentes, né? E manter a quantidade desse elemento, portanto. Próximo, hidrogênio. Tenho 18 hidrogênios nos reagentes, tenho 2 hidrogênios nos produtos. Vou para o lado que tem menos, 2. Quantas vezes 2 vai me dar os 18 que eu tenho do outro lado? Que número vezes 2 dá 18?
9, certo? 9 vezes 2 dá 18, então eu adiciono o coeficiente 9 aqui na frente. Ou você poderia pensar, quantas moléculas com 2 hidrogênios eu tenho que ter para totalizar os 18? 9 moléculas. Então boto 9 ali na frente. Por fim, o oxigênio. Aqui eu não tenho, né? Aqui eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. E aqui eu tenho 8 vezes 2, 16 oxigênios neste primeiro produto. Mais 9 vezes 1, 9 oxigênios neste aqui. Tá? 9 oxigênios neste aqui. Tenho 9 H2O, cada um tem um oxigênio, então no total 9. Mas faz o macete de multiplicar pelo índice que dá certo, tá? Então, 16 com 9, total dos produtos eu tenho 25 oxigênios. Desse lado eu tenho 2. Que número vezes 2 dá 25? Nossa, professor, que número vezes 2 dá 25? Bom, 12,5, né? 12,5 vezes 2 dá 25. Beleza, 12,5. Nossa, professor, pode ser número com vírgula? Pode, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum ser o número com vírgula. Sem problema nenhum você colocar o número na forma de fração. Essas coisas podem acontecer normalmente. Então você poderia colocar 12,5 ou 25 sobre 2, né? Que é a fração que ele representa. Número vezes 2 é 25, certo? 25 sobre 2 ou 12,5. Tá? Tanto faz. Pode colocar em fração, pode colocar com vírgula. Pode ter esses números coeficientes como coeficientes sem problema nenhum. Tudo bem, gente? Aí 25 sobre 2 vezes 2 dá 25 oxigênios e eu igualo ambos os lados. Aqui eu não coloquei nada, então na frente é como se fosse 1. Pessoal, muitos exercícios de balanceamento, eles pedem para você balancear com os menores números inteiros possíveis. Nesse caso eu não poderia deixar assim. Se o exercício me pedisse para balancear com os menores números inteiros possíveis, eu não posso deixar isso assim, porque isso aqui não é um número inteiro, é um número com vírgula, é uma fração, né? 12,5. Então o que eu vou fazer? Aí eu vou ter que multiplicar todos os coeficientes para fazer esse número virar inteiro. 12,5 eu teria que multiplicar por 2 para dar um número inteiro, 25. Então eu tenho que multiplicar todo mundo por 2. Então vai ficar o coeficiente desse 2, deste 25, deste 16 e deste 18. Perceba que tanto com esses coeficientes quanto com esses coeficientes aqui de cima, a reação está balanceada. Então, as duas maneiras está representando corretamente a reação. Isso depende do que o exercício te pediu. Se o exercício te pediu para usar os menores números inteiros possíveis, aí você faz isso aqui, tá? Você realiza essa adição. Tudo bem, gente? Esse é o método mais utilizado para balancear uma reação. Espero que vocês tenham entendido. E a questão agora é treinar o método. Treina bem como é que você desenvolve esse método, pega várias reações para balancear, pratica que vai dar certo. Por isso chama por tentativa, porque às vezes não dá certo de primeira, né? Mas você apaga, faz a lápis, apaga, tenta de novo, coloca outro coeficiente até as quantidades se igualarem e se balancearem. Tudo bem, gente? Bom, vamos ver o segundo método agora, que é o método por adição. Um método um pouco diferente, menos usado, mas que eu quero apresentar para vocês também. Bora lá! Pessoal, então vamos lá ver o segundo método, que é o método por adição. Quero desenvolver ele junto com vocês. É um método menos usado, mas se você gostar, você pode empregar para balancear associações também. Então, o método de adição, peguei uma reação, a mesma reação que a gente fez pela tentativa, tá? Para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. N2 mais H2 dando NH3. Primeira coisa que você vai fazer no método de adição é chamar os seus coeficientes de números, de incógnitas. Então, eu chamei o coeficiente do N2 de A, do H2 de B e do NH3 de C. Segunda coisa que você vai fazer, olha só, né? Para quem já não gosta muito de matemática, esse método já não é tão legal. É você montar um sistema com o equilíbrio, as igualdades entre cada elemento. Então, o primeiro elemento é o nitrogênio. Vamos colocar as equações de igualdade referente ao elemento nitrogênio. Então, quantos nitrogênios eu tenho do lado dos reagentes? Eu tenho 2 vezes A.
certo? Porque eu tenho A compostos com 2 nitrogênios cada. Então eu tenho 2 vezes A, 2A de nitrogênios do lado dos reagentes. E para a reação estar corretamente balanceada, equilibrada, essa quantidade tem que ser igual à quantidade de nitrogênio que existe nos produtos. Que é quanto? C vezes 1. C. Ok? Porque eu tenho Cs compostos, cada um com 1 nitrogênio. Então C vezes 1, eu tenho C nitrogênio do outro lado. Essas quantidades para a reação ter balanceadas têm que ser iguais. A gente vai montar uma equação para cada elemento. Então essa equação é referente ao nitrogênio. Vamos montar uma equação referente ao hidrogênio agora. Eu tenho, preste atenção, Bs caras, Bs compostos H2, cada um com 2 hidrogênios. Então a quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui é B vezes 2, 2B. E isso, para a reação estar balanceada, essa quantidade tem que estar de acordo com o do outro lado. Quantos hidrogênios eu tenho do outro lado? Eu tenho C vezes 3, 3C. Tá? Eu tenho C caras, C compostos, cada um com 3 hidrogênios. Então eu tenho C vezes 3 hidrogênios, 3C. Gente, isso aqui monta um sisteminha nosso, tá? Mas, diferente na matemática, a gente não vai resolver esse sistema, né? Porque esse sistema não tem como ele ser resolvido, né? Na real. Porque ele tem 2 equações e 3 incógnitas. Então não tem como a gente resolver esse sistema. Mas a gente não precisa resolver. A gente só precisa fazer essas equações serem satisfeitas. E o que eu vou fazer para isso? Eu vou pegar algum elemento, alguma incógnita e vou cravar um número nela e ver qual que vai ser o valor dos outros números para essa reação se satisfazer, para essas igualdades se satisfazerem. Então eu posso tratar, por exemplo, que A é igual a 1, certo? Se A for igual a 1, 2 vezes 1, C vai ser igual a 2. 2 vezes 1 é igual a C, portanto, 2 igual a C. E se C é igual a 2, 2 vezes B, aplicando na segunda, 2 vezes B vai ser igual a 3 vezes C, que é 2. 2 dos dois lados cortam, estão multiplicando os dois lados, então B igual a 3. Então, cravando um valor, admitindo um valor para algum coeficiente, eu posso encontrar o valor dos outros dois coeficientes de forma que mantenha essas igualdades. Por fim, basta eu reescrever a reação considerando esses coeficientes. Então, minha reação ficaria o A, que é 1, N2, mais o B, que é 3H2, dando o C, que é 2NH3. Perceba que a gente chegou no mesmo balanceamento para essa reação que a gente fez pela tentativa, tá? 2 nitrogênios nos reagentes, 2 nos produtos. 6 hidrogênios nos reagentes, 6 nos produtos. Então chegamos no mesmo valor. Ah, professor, se eu chamasse o A de 2, poderia? Poderia, a reação ia estar balanceada. Só que aí você tem que ver o que o exercício pediu. Se ele pediu os menores números inteiros possíveis, aí você tem que ver se dá para simplificar os coeficientes para ficar uma relação menor. Tudo bem, gente? Não é muita gente que usa o método por adição, mas ele está aqui demonstrado para vocês. Podem treinar, pega uma questão, faz por adição, faz por tentativa, para você sentir a diferença desses dois e ver qual que você se sente mais confortável para realizar. Pessoal, eu acho que é isso. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. Espero que tenham entendido como que é feito o balanceamento das reações. Treinem bastante. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.